Boa tarde, queridos amigos do Centro Espírita Ibirajara, que possamos estudar juntos nessa tarde, iniciando hoje o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu prefácio e a introdução, o primeiro item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Com a graça de Deus, com o amparo dos amigos espirituais, que estamos aqui para trazer um pouco desse texto, desse estudo para todos nós. Bom, esse estudo, ele vem trazer um pouco, relatar o que é, qual o objetivo que Allan Kardec organizou, escreveu e lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. Para isso, eu gostaria de ler aqui o subtítulo deste livro, que é bastante interessante, que é o Evangelho segundo o Espiritismo com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Nesse título, Kardec já nos deixa uma pista, né? Já nos fala um pouco do objetivo desta obra. O prefácio, ele é uma mensagem que foi transmitida pelo Espírito de Verdade, assinada pelo Espírito de Verdade, que resume o caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com as palavras de Kardec. Por isso foi colocada essa mensagem na introdução. Então, será bastante proveitoso que a gente faça a leitura dessa mensagem, que é uma mensagem de 4 pequenos parágrafos. Inicia assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Vamos nos deter na análise desse primeiro parágrafo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Então, aqui já fala da obra da codificação liderada por Allan Kardec, onde foi uma obra orquestrada por espíritos das mais elevadas posições espirituais. E esses espíritos eram espíritos que estavam sendo comandados por Jesus, né? Formando esse exército do bem. Jesus era o organizador dessa tarefa de trazer a doutrina espírita à Terra. Né? Então, espíritos de alta conta, de amor, de sabedoria, colaboradores de Jesus, que orientaram todo esse trabalho. E tendo de frente Jesus. Muito bem. Esses espíritos vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E aí, aqui me ocorre que iluminar, levar luz àqueles que não têm luz, aqueles que não têm luz nos seus olhos, portanto, são cegos, porque não veem a luz, me lembra da palavra aluno. Aluno, sinônimo de aprendiz, é aquele que não tem luz. A prefixo de negação, luno, sem luz. Nós somos esses alunos
cujo mestre veio trazer o ensinamento, o mestre Jesus, com a ajuda de toda essa falange desses espíritos de ordem elevada. Seguindo o segundo parágrafo. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. Os justos. São chegados os tempos. É hora da gente compreender o que Jesus já nos trouxe há tanto tempo, há 2 milênios, né? É o Consolador prometido por Jesus, que está sendo trazido por esse exército de espíritos do Senhor. Relembrando aqui um pouco a história de Kardec, a gente tem no livro Obras Póstumas a colocação em que o Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade que assina essa mensagem, declara-se guia espiritual de Allan Kardec. Né? Em Obras Póstumas, na segunda parte de Obras Póstumas, onde Kardec fala do seu guia espiritual, que foi apresentado como um espírito familiar, Kardec pergunta assim: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? E o espírito então responde: para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Mais adiante, Kardec pergunta: o nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? E ele responde: talvez, pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Dessa forma, assim, se apresenta para Kardec o espírito de verdade. E na Gênese, há a seguinte colocação: reconhece-se que o Espírito realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha, por essa forma, cumprida, porque, de fato, é ele o verdadeiro Consolador. Então, vejamos aqui, o Espírito de Verdade se apresenta como guia espiritual de Kardec, confirmado em seu texto em Obras Póstumas, e no texto do livro A Gênese, se confirma, então, que o Espírito de Verdade é o próprio Cristo, que veio trazer esse outro Consolador, conforme ele havia prometido, que é o Espiritismo, sendo ele mesmo o Consolador, e a doutrina espírita sendo um outro Consolador. Dessa vez, não mais na personificação de um espírito, mas num corpo de conhecimentos, de ensinos que nos ajudariam a nos guiarmos pela estrada evolutiva. Certo? Na revista espírita, numa das revistas espíritas de 1866, num dos volumes, está assim:
A qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um, e pode ser considerada como nome próprio. Esse espírito se comunica raramente e somente em circunstâncias especiais. Então, temos aí, no prefácio, assinado pelo Espírito de Verdade, pelo próprio Cristo, nos colocando que, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Trazer à tona, trazer de volta e esclarecer tudo aquilo que Jesus já nos havia trazido há 2000 anos e que não foi compreendido. Aqui, então, a gente tem apresentado, apenas nesses 2 primeiros parágrafos, a ideia de que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra de ensino, de esclarecimento, uma obra de educação. E ninguém melhor do que Allan Kardec para trazer-nos essa obra. É como um roteiro. Imagina uma estrada à noite que nas suas margens e pelo seu meio é toda com aquelas pastilhas que, conforme bate o farol, aquilo se ilumina e nos mostra o caminho da estrada. O Evangelho segundo o Espiritismo é esse nosso guia, né? Nos mostrando o caminho por onde devemos seguir, por onde devemos trilhar. A todos nós que somos esses alunos desta obra, que precisamos aprender com esta obra, né? Jesus veio nos trazer, então, esta visão. A promessa do Consolador é cumprida, então, com o advento do Espiritismo e com o seu caráter consolador. Consolador esse que foi ratificado por Gandhi. Mahatma Gandhi coloca, né, tem a sua frase que diz que se todos os livros religiosos, todos os textos religiosos se perdessem e se sobrasse apenas o Sermão da Montanha, que nada estaria perdido. Sermão da Montanha, que nos traz as bem-aventuranças. Quer consolo maior do que esse? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os que têm fome, sede de justiça. É o nosso grande consolador. No terceiro parágrafo, o Espírito de Verdade diz assim: as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Essa mensagem é trazida com beleza, como um divino concerto. Imaginem esses sons dos céus, a gente não consegue nem imaginar, não faz parte ainda da nossa esfera, né? E através da beleza, o que esse concerto vem nos trazer? Está no 4º parágrafo e último. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, esse divino concerto, o belo, a beleza, vem nos trazer o bom, o amor entre as criaturas, a boa vontade, de fazer a vontade do Pai, de entrar no reino dos céus, e desse reino dos céus se fazer presente em nossos corações.
E assim assina Jesus, o Espírito de verdade, conclamando os homens a buscar a verdade, a compreensão, ao esclarecimento da sua doutrina. Pois bem, seguindo então para a introdução, no item 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec discorre sobre o objetivo desta obra, com que finalidade? Já vimos que é um ensino moral, né? Principal, a finalidade desta obra é uma obra de educação, é o ensino. E aí, quando se fala do Evangelho, Kardec não reescreveu os Evangelhos, né? Alguns trechos foram selecionados. Baseado em que esses trechos foram selecionados? Bem, então ele já inicia nos esclarecendo que toda a obra dos Evangelhos, dos livros do Evangelho, se dividem em 5 partes, em 5 tipos de textos, tipos de matérias que são tratadas nos Evangelhos. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Esses atos comuns, em parte, alguma coisa é abordada no livro A Gênese. Segundo, os milagres descritos no Evangelho, que também são abordados no livro A Gênese. E as predições. As predições, quando Jesus falava, também é estudado na Gênese. O quarto item são palavras que fundamentaram ao longo da história os dogmas das igrejas criadas pelo homem. E esses dogmas e essas palavras, esses textos, essas frases que serviram de base para a criação de dogmas, não são abordados na obra da codificação. Então, o que é abordado no Evangelho? É o ensino moral. É o quinto tipo de matéria que se tem nos Evangelhos, que é o ensino moral, é o que vai tratar o Evangelho segundo o Espiritismo, nada além do ensino moral, que é de uma estrutura que é inatacável, porque justamente é aquele que é básico para todas as relações sociais, né? E Kardec nos coloca que é um roteiro infalível para a felicidade vindoura. É o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Então, é aquilo que todo ensino moral tem em comum, mostrado nas passagens do Cristo, nas passagens evangélicas. Então, o objetivo exclusivo dessa obra é ser um código de moral universal, sem distinção de culto, para todos, que nos sirva de roteiro para a nossa estrada evolutiva. É o que tem de essencial. As passagens do Cristo são esclarecidas, são apresentadas, são comentadas por Kardec, são comentadas nas instruções dos espíritos, com o único objetivo do nosso aprendizado e avanço moral. Aprendizado não apenas no estudo, mas principalmente para a nossa vivência. Por isso nós dizemos que o Evangelho é um roteiro de vida.
ele não é apenas para ser estudado, entendido, intelectualizado, falado, não. Ele é fundamentalmente para ser vivido. É na experiência da vida que nós aprendemos verdadeiramente sobre o ensino moral do Cristo. Então, ele é escrito para pôr ao alcance de todos o ensino do Cristo para aplicação na vida. É um guia, um roteiro em todas as condições da vida. Qualquer situação que a gente viva, situações novas, situações velhas, repetitivas ou inéditas, tudo nós vamos encontrar o modo de proceder na exemplificação de Jesus. Ele é sempre atual. Qualquer coisa que a gente passe na vida, nós vamos encontrar a resposta no Evangelho de como agir. O Evangelho é uma chave. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo nos dá a chave para compreender o sentido verdadeiro das palavras e das passagens de Jesus. Ele projeta luz sobre aquilo que estava oculto muitas vezes, que nós não conseguimos compreender. Um detalhe também que Kardec nos coloca, já quase no final do item 1, é que tudo que está aqui foi observado com rigor a diversidade de fontes, né, de vários países do mundo, de médiuns diferentes, para que não houvesse sido tiradas de uma única fonte, para que não houvesse dúvida da sua verdade, daquela verdade que Kardec buscava, né? Então, para que tivesse maior segurança nesse conhecimento, as fontes são diversas. É a universalidade do conhecimento dos espíritos, né? Que isso vai ser mais aprofundado no texto do item 2, então nós não vamos abordar aqui. E, finalmente, essa obra é uma obra para uso de todos. Qualquer pessoa pode retirar do Evangelho o conforto, o consolo, o entendimento, o esclarecimento para o bem proceder. Qualquer pessoa. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. É aquela velha pergunta que todos nós precisamos nos fazer. O que faria Cristo se estivesse vivendo a situação que eu vivo agora? Nós encontramos sempre essa resposta no Evangelho. E o esclarecimento no Evangelho segundo o Espiritismo. Afinal, o Evangelho segundo o Espiritismo é um convite à prática do bem, à prática do amor, à prática do bom proceder. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, esse roteiro do bem, esse roteiro de amor para a nossa perfeição relativa, para alcançarmos esferas mais altas, começa aqui. É o nosso guia seguro, é o nosso roteiro de viagem, são as nossas placas indicativas do caminho. Precisamos saber o que fazer, por onde ir, e Jesus nos orienta, Jesus nos auxilia com o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, eu queria terminar, então, trazendo uma mensagem do Espírito Emmanuel, do livro Fonte Viva, cujo título é
educa. Não sabeis, vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, primeira carta aos Coríntios. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas de estatutária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, meus irmãos, essa tarefa de educação, essa tarefa de autoeducação nos é oferecida através do Evangelho segundo o Espiritismo. O convite a esta tarefa está feito. O caminho é apontado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Então, precisamos colocar as mãos à obra para fazer essa tarefa educativa de nós mesmos. Então, agradecemos aqui aos amigos espirituais que nos inspiram e que nos trazem toda essa beleza desse divino concerto para a criação do que é bom, para a criação do amor e para a germinação da semente do Cristo em nossas almas.